Olha só, bastou um único post numa rede social para balançar o delicado equilíbrio da paz nuclear mundial. Uma moratória de décadas que mantinha as superpotências ali sob controle foi por água abaixo. Vamos entender juntos o que essa decisão significa e por que o mundo, de repente, entrou em alerta máximo. E tudo começou aqui, com essa postagem. Foi no dia 29 de outubro de 2025 que o ex-presidente Trump veio com um anúncio de consequências, assim, gigantescas. Ele simplesmente declarou o fim de uma moratória, que é um acordo informal, mas importantíssimo, que por décadas impediu os Estados Unidos de fazer testes explosivos com armas nucleares. E ainda por cima, ordenou o reinício imediato. E claro, né, a reação das outras duas gigantes nucleares, Rússia e China, veio na hora. E as respostas, como a gente vai ver, revelam muito sobre as tensões geopolíticas que estamos vivendo hoje. A resposta de Moscou foi, assim, direta e bem intimidadora. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, não fez rodeios. Ele foi taxativo. Se a moratória for abandonada, a Rússia agirá de acordo. E na língua da diplomacia, isso é um recado bem claro, né? Qualquer teste americano vai ser respondido na mesma moeda, o que pode começar uma espiral de retaliação muito, muito perigosa. Já Pequim, por outro lado, adotou um tom bem mais calculado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores pediu que os Estados Unidos preservem o sistema de desarmamento mundial. Ou seja, em vez da ameaça, a China se coloca ali como a guardiã da estabilidade. É um apelo à calma que, claro, também serve para isolar a decisão americana no cenário global. Pois é, este quadro aqui resume tudo direitinho. De um lado a gente tem a Rússia super reativa, pronta para o revide. Do outro, a China, com uma abordagem mais conciliadora, se apresentando como a voz da razão. Duas potências, duas estratégias totalmente diferentes para lidar com a mesma crise. E claro, cada uma jogando seu próprio jogo. Mas olha, é super importante a gente entender que essa história não surgiu do nada, não. Um pouquinho antes disso, o presidente Putin tinha anunciado um teste, e não era qualquer teste. É o do torpedo Poseidon, que tem até o apelido de arma do apocalipse. O próprio Trump classificou o teste russo como inapropriado e acabou usando essa jogada como a desculpa perfeita para ele mesmo escalar a tensão e quebrar a moratória. Só que o susto não ficou só em Moscou e Pequim, não. Esse anúncio foi como um alarme de incêndio altíssimo dentro das organizações internacionais que passaram décadas construindo barreiras para evitar exatamente esse tipo de situação. O Robert Flight, que é o chefe da organização que fiscaliza justamente a proibição de testes nucleares no mundo, resumiu bem o tamanho da preocupação. Ele deixou claro que qualquer teste, não importa de onde venha, funciona como derrubar a primeira peça de um dominó, sabe? Desestabiliza todo o esforço de não proliferação e coloca a paz mundial por um fio. E a ONU, na voz do secretário-geral Antônio Guterres, foi ainda mais direta ao ponto, lembrando o legado catastrófico dos mais de 2.000 testes nucleares que já aconteceram. Ou seja, não é uma preocupação teórica, a mensagem é cristalina. A humanidade já viu essa destruição de perto e não pode de jeito nenhum deixar acontecer de novo. Para a gente ter a dimensão exata do que está acontecendo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Essa decisão não é só uma mudança de política, é a quebra de uma norma, de um acordo internacional que tem sido a base da segurança nuclear por quase 30 anos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra como essa norma era estável. A União Soviética parou lá em 1990, os Estados Unidos em 92, a China em 96. Tirando a Coreia do Norte, que é sempre um caso à parte, as grandes potências ficaram num silêncio absoluto sobre isso por mais de 25 anos. Um silêncio que, bom, agora foi quebrado. E é aqui que está o ponto central da coisa toda. Essa moratória, mesmo sem ser um tratado formal, na prática funcionava como um pilar para a segurança do mundo todo. Era tipo um pacto de confiança, que segurou uma nova corrida por armas e manteve as coisas estáveis. Uma estabilidade frágil, é verdade, mas que era vital. E aí, quando a gente olha para os arsenais, nossa, os números assustam de verdade. De acordo com a Associação de Controle de Armas, a Rússia e os Estados Unidos têm, cada um, mais de 5.000 ogivas. Isso é o suficiente para acabar com o planeta várias e várias vezes. E a China, que tinha bem menos, mas que dobrou o arsenal dela nos últimos 5 anos. O poder de destruição que está em jogo é quase impossível de imaginar. Então, com tudo isso na mesa, a pergunta que não quer calar é: e agora? Quais são as consequências reais disso tudo? Vamos ouvir o que os especialistas estão dizendo para a gente entender o que está em jogo de verdade. Olha, a análise do Darrell Kimball, que é diretor da Associação de Controle de Armas,
é demolidora. Ele diz na lata que não existe nenhum motivo, nem técnico, nem militar, nem político, para os Estados Unidos voltarem a fazer testes. A tecnologia hoje permite simulações super avançadas, o que torna os testes explosivos desnecessários. E pior, uma provocação perigosa. Para ele, a decisão parece muito mais uma bravata política do que uma necessidade estratégica real. E tem mais um detalhe, um fato que meio que desmonta essa urgência toda do anúncio. Os especialistas calculam que os Estados Unidos levariam no mínimo 36 meses, ou seja, 3 anos, para conseguir preparar o seu local de testes em Nevada. Isso põe em dúvida aquela promessa de que o processo ia começar imediatamente, né? O que sugere que a declaração foi mais um ato político do que um plano de ação concreto. E no fim das contas, a gente volta para o começo de tudo, um cenário de pura incerteza. Com a quebra de uma norma que durou décadas e com essa reação toda das potências, a grande pergunta que fica no ar é: será que estamos testemunhando o início de uma nova e perigosíssima corrida armamentista nuclear? O futuro da segurança global, que já parecia frágil, agora parece que está rachando de vez.